Antes da gente falar de elenco, deixa eu trazer outro tema aqui que está agitando aqui os bastidores, que é o seguinte também, né? A galera do chat aí está comentando, mas tem um papo aí do Diego Fernandes, né? Que todo mundo, ou para quem, caso alguém esteja numa caverna nos últimos dias ou não acompanhou de fato, quem é o Diego Fernandes? Há algum tempo o nome dele vem sendo ligado ao São Paulo com muita ênfase, por ele ser um investidor, por ele ser um cara que tem bom trânsito com investidores e por ele estar interessado em trabalhar com o São Paulo, tá? O que se diz muito é que ele reúne alguns investidores, que ele tem conversas com pessoas interessadas em investir no São Paulo, desde que o São Paulo se torne um clube empresa, que o São Paulo se torne uma SAF, um clube empresa que possa receber investimentos. Porque do jeito que é hoje não tem como, né? Não dá para fazer isso. E aí ele vem movimentando bastante esses bastidores políticos do São Paulo. Ele foi o cara responsável por intermediar a vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? Então, ele tem sido aí um cara muito ligado ao São Paulo. E aí o GE publicou hoje uma informação que a gente também já tinha visto e apurado, que assim, o Gabriel Sá já tinha falado aqui algumas vezes, né? Mas claro que o GE, por ter uma ferramenta de maior alcance, acaba reverberando mais isso, né? Mas também teve essa apuração lá dos amigos, lá do Bragatello acho que do Bruno Gilfrida também. O Diego, ele está fazendo algumas reuniões com conselheiros do São Paulo há algum tempo, para justamente falar, cara, ó, eu tô aqui, tenho interesse em fazer esse tipo de trabalho com o São Paulo, acho que é possível investir no tricolor de alguma forma. Se o São Paulo tiver dinheiro e organização, dá para a gente fazer isso de alguma maneira, para o São Paulo ficar mais competitivo, como é Palmeiras, como é Flamengo, para equalizar essa dívida e tudo mais. Só que para isso acontecer, você tem que fazer com que o modelo político do São Paulo seja alterado, e muita gente não tem esse interesse. Aí, Fê, o que eu te pergunto aqui sobre opinião primeiro, né? Até agora na semana do GP do Brasil de Fórmula 1, ele ficou aí sendo falado de novo, porque ele deu as camisas do São Paulo para o Bottas e para o Durham, né? E eles surfaram com a camisa do São Paulo durante o GP inteiro, ficaram falando, o surfista São Paulino, o Valtteri Bottas e tal. O ponto é que, assim, o cara tá bem interessado em trabalhar nessa parte de investimentos do São Paulo. A primeira pergunta que eu te faço aqui, Fê, depois eu vou perguntar para o Kaique também. Dá para a gente acreditar que alguma coisa vai sair nesse sentido? Porque, assim, interessado ele tá, mas será que do outro lado o pessoal do São Paulo vai ter interesse em ouvir? Vai querer abrir mão de algumas coisas para ter um aporte de investimentos aí? O que você acha? Senna, ontem no Papo com o Sá, a gente conversou bastante sobre isso, né? Eu e o Gabriel, com as informações dele e tudo mais. E, cara, eu até fiz um comentário que eu acho que é o mais importante. Eu sou adepto e sempre vou torcer para o São Paulo caminhar com suas próprias pernas. Eu gostaria que o São Paulo fosse que nem é o Palmeiras, é o Flamengo, que conseguisse se reestruturar e conseguisse caminhar com suas próprias pernas sem um dono. Eu acho que isso é muito importante para um clube do tamanho do São Paulo. Dito isso, não será possível. Eu acho que é bem claro que a gente não vai ter um Bandeira de Melo, a gente não vai ter um Paulo Nobre, a gente não vai ter um cara que vai conseguir salvar o São Paulo e caminhar com as próprias pernas, por meio do esquema associativo que hoje o São Paulo vive. Mas, dito isso, como não vamos conseguir, ok, não vamos conseguir, a partir desse momento sou a favor da SAF e vejo o que o Diego Fernandes vem fazendo como algo bem benéfico para o clube. Se ele vai vencer ou se ele não vai vencer, Senna, eu acho que é muito mais importante o que ele vem fazendo no pré do que talvez, de fato, ser ele ou não ser ele, ou ser outro cara que talvez seja melhor do que ele. Eu quero o melhor para o São Paulo. Não que seja o Diego, ou que seja o Ricardo Senna, ou o Kaique Silva. Eu quero o melhor para o São Paulo. Mas ele está fazendo algo muito, muito importante pro futuro do São Paulo, que é o seguinte, que hoje o São Paulo
pelo menos tem em discussões e coloca uma pulga atrás da orelha no Conselho Deliberativo de separação do clube social do clube de futebol. Isso que eu achava que era algo completamente inimaginável no São Paulo, que eu achava que nunca iam pensar nisso. Por mais que a gente já comentasse aqui há alguns anos que precisa acontecer essa separação, o Diego tá pelo menos colocando essa pulga atrás da orelha, começando a iniciar essas discussões, a ter essas discussões. Então, o Conselho Deliberativo do São Paulo, pelo menos se abrindo para escutar, não é nem querer de fato que isso aconteça, só para escutar. Vamos ouvir o que esse cara tem para falar? Vamos ouvir o que esse cara tem para apresentar para a gente? Isso eu não imaginava no Conselho Deliberativo do São Paulo. Então, essas coisas, talvez o caminhar dele de pegar o facão, tirar o mato e fazer a trilha para o São Paulo daqui 1, 2, 10, não sei quanto tempo, se tornar SAF, eu acho que é mais importante do que se de fato ele for o presidente, se de fato ele for o nome dessa SAF, o cara que vai intermediar de fato esse movimento. O que ele vem fazendo é muito importante. Eu acho que é muito, muito importante. Que é de mudar pelo menos o pensamento dos cabeças fechadas que a gente tem hoje dentro do clube. De iniciar uma discussão de separação clube social, clube associativo e o clube de futebol. Começar a fazer com que o Conselho Deliberativo pelo menos escute ele. Eu acho que isso é muito importante, Senna. Esse movimento, porque se vai ser ele, se ele é o melhor, se ele não é o melhor para o São Paulo, eu não sei. E a gente vai saber talvez daqui a alguns meses, daqui a anos, enfim. Mas o que ele vem fazendo pro São Paulo, eu acho que é muito grande e mesmo se não for ele, vai ser um movimento tão importante quanto a compra da SAF do São Paulo. Porque para a compra da SAF do São Paulo, tudo isso que ele vem fazendo hoje precisa acontecer. A separação precisa acontecer. O Conselho Deliberativo precisa abrir um pouco a cabeça e ver, caraca, a gente pode talvez ter um futuro melhor com investimento externo. Eu acho que esse movimento que ele vem fazendo é muito importante, Senna. É um movimento que tem que acontecer, né? Porque quem comanda as ações do clube são os conselheiros, eles que decidem, né? Não tem jeito. O que eu ouvi, Kaique, assim, claro, existe sempre uma desconfiança, né? Não dá para a gente falar assim, pô, mas da onde veio, quem é, que nem o Globo Repórter, né? Como se alimenta, como se reproduz, de onde veio, né? Mas o importante é saber exatamente quais as intenções, da onde se é sério, se não é, se tem investidor de fato ou não tem. Mas eu acho que assim, o primeiro ponto é o que o Felipe falou. Mesmo que não seja o grupo do Diego, se ele tem um grupo ou não tem, mesmo que não seja com ele, o fato é que, assim, tem que abrir essa conversa, tem que ter essa cabeça da galera lá dentro do clube para abrir essa mentalidade, para que o São Paulo possa considerar esse modelo também. Porque, assim, se o São Paulo não se tornar um clube empresa, se o São Paulo não se profissionalizar, seja para virar SAF, seja para ser um modelo associativo, mas com cargos profissionalizados e tal, remunerados e tudo mais, a gente não vai sair desse buraco. A gente vai continuar na M. Então, assim, o fato de se trazer essa discussão em pauta e ele conseguir reunir conselheiros já é alguma coisa muito positiva, na minha opinião, na minha visão, né? O que eu já ouvi é que ele tem, sim, grupos de investidores interessados e um banco com um aval positivo. E aí tem muita gente tentando descobrir qual é o banco, né? Se é verdade, se não é. Eu entendo até que ele não abriria assim fácil para os caras pegarem e irem lá direto, conversar e depois tentar dar uma passada de perna nele, né? Mas, Kaique, eu queria ouvir de você esse ponto também. Você tem no Brasil hoje modelos associativos que são os mais bem-sucedidos, que são do Palmeiras e do Flamengo, que se reorganizaram com dinheiro, é verdade, mas se reorganizaram e são associativos, não são SAF. Os dois melhores modelos do Brasil não são SAF. Só que você tem modelos de SAF que deram muito errado, tipo Vasco, Figueirense, Curitiba, outros, e tem modelos muito bons como o do Bahia. O do Bahia, mesmo que o Bahia não consiga conquistar um brasileiro, uma Libertadores, só o CT que vão construir para o Bahia, cara, já é um legado para o resto da vida para o clube, né?
Como é que você vê essa discussão, Kaique, em particular para o São Paulo? Olha, eu enxergo da seguinte forma, acho que a conversa ela deve acontecer, deve se abrir espaço para todo mundo que minimamente se demonstre bem intencionado em fazer algo pelo clube, óbvio, não para todo mundo, mas a partir do momento que você tem o Diego, que já provou ser um cara minimamente bem relacionado, envolvido na negociação do Ancelotti, na vinda dele para a seleção. Você olha as redes sociais do cara, você vê que o cara é bem relacionado, a partir, né, das fotos e das pessoas que ele tem contato. Então, minimamente bem relacionado ele é, o que já poderia colocar o São Paulo num cenário diferente, que poderia dar uma visibilidade ao São Paulo, como deu uma visibilidade ao São Paulo, por exemplo, a publicação que está na tela, né, dos corredores da Fórmula 1, que era o assunto da semana e muitos deles com a camisa do São Paulo. Então, eu acho que é importante você colocar o São Paulo, né, num cenário de visibilidade importante, como ele já tem feito. Imagino como seria ainda mais impactante fechando algum tipo de negócio. Agora, eu tenho dúvidas com relação não ao modelo de negócio em si, que a gente imagina qual que seja, a gente imagina como que funcionaria uma SAF, porque a gente já tem outros exemplos, mas eu tenho dúvidas com relação ao negócio que o São Paulo já tem em andamento com a Galápagos, né? Porque a gente ouve algumas coisas, a gente ouve que o São Paulo, né, poderia ter uma prioridade ali para poder, de repente, se for fechar um novo modelo de negócio, teria que ter a prioridade com a Galápagos, porque já é um fundo de investimento que já foi colocado em prática, um modelo de negócio que já foi fechado pela diretoria. E aí eu não sei como é que funcionaria essa questão do que já está em andamento de recuperação financeira, que a gente não vê resultado nenhum até agora, a questão do FDIC, como é que seriam essas questões. Da forma que o São Paulo já se atrelou a Galápagos, eu não sei como é que funcionaria a abertura para um novo modelo de negócio. Então essa é a minha principal dúvida com relação a uma possibilidade de abrir conversas com o Diego. Agora, que me parece um cara bem intencionado por ser torcedor do São Paulo, principalmente, enfim, me parece. Tá? É lógico que a gente não pode colocar a mão no fogo por absolutamente ninguém. A gente não sabe, a gente também não sabe como é que vai funcionar essa questão da negociação com a diretoria atual. Será que, para um investidor sério, ele vê seriedade também na diretoria atual para poder fechar algum tipo de negócio? Enfim, são muitas pontas em aberto ainda. Um projeto ainda muito embrionário, né, Senna? Acho que todo mundo concorda com isso. Projeto muito embrionário ainda que tem várias dúvidas ainda para serem tiradas, não só da gente, mas também do torcedor de São Paulo no geral, né? Tem os dois lados da história aí, né? Para o torcedor ficar. Não é tomar partido, né? Mas para ficar bem informado. Porque, assim, por um lado, é normal que se tenha uma desconfiança. Pô, quem é esse cara? De onde que ele está vindo? Ele tem dinheiro mesmo? Ele está com investidores mesmo? Ele apresentou algo? E assim, sinceramente, ele não tem que apresentar para a torcida. Não é para a torcida que vai apresentar. É lá dentro, primeiro, né? Quais são os investidores? Quem é que está por trás disso? Quem é que vai colocar dinheiro, né? Esse é um ponto. Segundo, dá para fazer alguma coisa ou está tão amarrado com a Galápagos? Por que está amarrado com a Galápagos? Dá para fazer alguma coisa fora isso? Dá para se ouvir outra coisa? Esse é outro ponto que a gente tem que questionar também e entender, porque do jeito que a coisa estava lá, FDIC, o fundo de Cotia e tudo mais, a impressão que dava é que assim, a coisa já estava tão amarrada com a Galápagos que o São Paulo não podia mais ouvir ninguém. Então, se já estão começando a escutar aí o Diego, é porque dá para se ouvir outras alternativas, e que bom. E o terceiro ponto também que a gente olhar pelo lado de quem tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro hoje, por exemplo, Felipe, você ganhou na Mega Sena sozinho, você ganhou, sei lá, R$1 bilhão, não sei nem qual que é o prêmio da Mega Sena, você tem R$1 bilhão. Aí você tem um dinheiro ali que você já, encaminhou a tua família para o resto da vida, você resolveu os problemas da sua família, você tem dinheiro para investir. Aí você fala, vou investir no São Paulo.
é o clube do meu coração, eu quero transformar o São Paulo, é isso que eu vou fazer, né? Não dá para você confiar em colocar o seu dinheiro na mão de quem endividou o São Paulo. Você vai ter que ter participação nisso, você vai ter que colocar gente sua, né? O quanto que você vai abrir de informação para quem está ferrando São Paulo anos e anos e entregando todo o ouro para eles, depois irem lá e te dar uma passada de perna. Você não vai entregar o ouro todo também, né?